Sou Cláudio Ferraz, economista-chefe da Galápagos Capital, e esse é o nosso Weekly Macro Review do dia 19 de junho. Começando mais uma vez pela geopolítica, esta semana tivemos um desenvolvimento relevante. Depois de longas semanas de impasse, Estados Unidos e Irã finalmente assinaram o chamado Memorando de Entendimento de Islamabad. O texto declarou o fim imediato e permanente das operações militares na região, prevê que os Estados Unidos encerrem o bloqueio naval aos portos iranianos, enquanto o Irã garante a passagem segura de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Dito isso, novamente cabe cautela. As negociações da fase final, focadas no programa nuclear, foram adiadas hoje, em parte pela piora da segurança no sul do Líbano, novamente com confrontos entre Israel e o Hezbollah. Ou seja, o memorando é ainda mais um arcabouço político do que um acordo plenamente operacional, e segue diplomaticamente frágil. Vindo para o quadro econômico nos Estados Unidos, o grande evento da semana foi a primeira reunião do Fed, sob a presidência de Kevin Warsh. O Fed manteve os juros inalterados, como esperado, mas a comunicação trouxe um tom mais hawkish. O comunicado, aliás, foi encurtado e bastante simplificado. E, como esperado, o viés de afrouxamento, ou easing bias, foi retirado. Mas no quadro de projeções, a mudança foi importante. 9 participantes passaram a projetar ao menos uma alta de juros até o final deste ano, contra nenhum em março. Warsh, com seu histórico de crítico ao formato atual de comunicação do Fed, não submeteu sua própria projeção e enfatizou que os participantes têm baixa convicção nos cenários. E, principalmente, trazendo mais incerteza para o cenário, anunciou a criação de 5 grupos de trabalho para revisar a comunicação, o balanço, o uso de dados e o próprio arcabouço de análise da inflação pelo Fed. Nesse contexto, os juros curtos abriram com força nos Estados Unidos e o dólar se fortaleceu. Em resumo, o cenário é de pausa prolongada dos juros nos Estados Unidos, com risco de alta no segundo semestre caso a piora do quadro inflacionário se mostre persistente. Vindo para o Brasil, o Copom, como esperado, deu sequência ao ciclo de calibração e cortou a Selic em 25 pontos base para 14,25% ao ano, em linha com consenso e nossa visão. Mas, em nossa leitura, houve certa inconsistência na comunicação e a justificativa usada para o corte foi no mínimo desconfortável. O fato é que a decisão veio de encontro ao próprio quadro mais preocupado e descrito no comunicado. O comitê reconheceu explicitamente a aceleração da atividade no primeiro trimestre, com os setores mais cíclicos voltando a desempenhar papel relevante, a inflação cheia e os núcleos acelerando e superando o teto da meta de inflação na última leitura, e a projeção do próprio Copom no horizonte relevante avançou de 3,5% para 3,7%. Ou seja, todos os elementos do cenário apontavam na direção de cautela. E ainda assim, o Copom optou por cortar. E a justificativa foi a de que manter a Selic levaria a inflação a ficar abaixo da meta no primeiro trimestre de 2028, um trimestre além do horizonte relevante atual. Ao ancorar a decisão no horizonte tão estendido, em meio a um quadro corrente claramente adverso, achamos que o Copom acaba fragilizando a função sinalizadora da política monetária. Assim, houve perda de credibilidade do comitê. O mercado naturalmente reagiu de forma negativa. Foi na prática um voto de desconfiança à comunicação do Copom. Diante disso, achamos que o risco de interrupção do ciclo é crescente, e a leitura da ata na próxima semana será determinante para confirmar se o cenário é de pausa ou de mais um corte. Olhando na próxima semana, no Brasil, o foco então deve ser a ata do Copom, que será muito importante para entendermos o tamanho e a duração do que resta do ciclo, especialmente depois da reação adversa do mercado. E lá fora, seguiremos digerindo a virada hawkish do Fed sob o Warsh, com atenção às próximas comunicações dos seus dirigentes e dados importantes de inflação e atividade nos próximos dias, além da efetiva implementação ou não do acordo no Oriente Médio. Seguimos atentos, bom final de semana e até breve.